É fantástico que ainda hoje pouca gente saiba o que é que foi, na realidade, o triste 25 de Abril de 1974. Os poucos que sabem, ou calam-se, ou por receio, ou até mesmo por cumplicidade. Escreveu o grande Camões, abre aspas, traidores entre nós houve algumas vezes, fecha aspas. Mal sabia como foi profeta. Ele tinha razão. Houve, há e haverá traidores, ou por cumplicidade, por estupidez, por servilismo, por pura imbecilidade. A catástrofe liricamente apelidada de Revolução dos Cravos teve antecedentes remotos. A sua origem longínqua situou-se em 1941, quando Roosevelt e a superfinança americana se coluíram com Joseph Stalin. No artigo publicado em O Dia, a 23 de março de 1980, uma série sobre os Rockefellers, Lourdes Simões de Carvalho transcreveu a carta que Roosevelt endereçou em 1941 ao Kremlin. Carta que Le Figaro de Paris revelou a 7 de fevereiro de 1951. Passo a citar. Abrindo aspas. Quanto à África, será preciso dar à Espanha e a Portugal compensações pela renúncia dos seus territórios ultramarinos, para um melhor equilíbrio mundial. Os Estados Unidos instalar-se-ão por direito de conquista e reclamarão inevitavelmente alguns pontos vitais para a zona de tutela americana. Será mais do que justo. Quero transmitir a Stalin e meu caro Sr. Zabruski que, para o bem geral e para o aniquilamento de Reich, ceder-lhe-emos as colónias africanas se ele refriar a sua propaganda na América e cessar a interferência dos meios liberais. Porquê Portugal e as suas colónias? Terá sido mais um Yalta? Para a compreensão destas questões, transcrevemos uma passagem muito interessante do Washington Observer, de 15 de janeiro de 1975. Abrindo aspas. A verdadeira razão da rápida mudança de situação da África Austral reside no plano Rockefeller, Rothschild e Oppenheimer, que prevê a criação de um supergoverno económico na parte sul do continente africano. Este plano implica a integração num todo económico de Angola, Zaire, Zâmbia, Zimbábue, Sudoeste Africano, Moçambique, República da África do Sul. Este plano vai permitir que a Gulf Oil Corporation, que era a propriedade dos Rockefellers, explore em exclusivo o petróleo de Cabinda, com proveito igual da União Soviética, o URSS, de Cuba e de Angola. Foi esta associação, aparentemente muito generis, que em 73 tomou a decisão de mudar o curso dos acontecimentos em Portugal e suas colónias para um melhor equilíbrio mundial. Em princípios de 1973, realizou-se em Paris uma conferência convocada pelo Partido Comunista Português, na qual todos os prominentes da esquerda portuguesa comprometeram-se a levar a cabo uma sublevação em Portugal, mais tardar até 1975. Estavam presentes a PCP, a Ação Socialista Portuguesa e cerca de uma dezena de militares, católicos progressistas e representantes da maçonaria. Esteve igualmente também presente uma delegação da PCUS, com instruções e poderes para assumir os compromissos financeiros. Nesta conferência ficou acordado o reforço das infiltrações marxistas nas Forças Armadas Portuguesas, elaborado um plano para a intensificação do terrorismo nas províncias ultramarinas. O sucesso da Revolução implicaria a instalação na metrópole de um regime democrático a caminho do socialismo e poria termo à guerra colonial. Este último parágrafo foi mencionado em FED e ID de agosto de 1966. Abrindo novamente aspas, a independência da Guiné, de Angola e Moçambique seria concedida aos movimentos terroristas de obediência comunista sem condições políticas ou económicas nem indenizações. Ou colonos deveriam ser repatriados a expensas de Portugal. Fecho aspas. Isto na liquidação do Ultramar, Jornal Português de Economia e Finanças, em 1980. O número 2, de agosto de 1976, Newsletter de Bolton, uma reportagem de John C. Whalen, refere a celebração em Paris de um acordo entre, abre aspas, os secretários-gerais do PCP, Partido Comunista Português, subentende-se, PS, também, Partido Socialista, juntamente com membros de outros partidos, para estudar a possibilidade de canalizarem
o descontentamento então evidente em certos setores das Forças Armadas Portuguesas, no sentido de estruturar um movimento capaz de derrubar o governo português. O Partido Socialista tomou o comando da subversão, enquanto que o Partido Comunista Português financiou a operação. O Escovo, a fonte desses fundos, só impôs uma condição: a independência imediata de todas as colónias portuguesas e a transferência imediata das respectivas soberanias, sem eleições para os movimentos pré-russos. Fecho aspas. O acordo final, respeitante, entre aspas, condições impostas pela União Soviética, foi amainado por 5 comunistas e 4 socialistas e constava de 2 cláusulas. Passo a citar. Primeira, entrega de dinheiro. A URSS, União Soviética, contribuiria inicialmente com 2 milhões de dólares para financiar a organização do golpe de Estado que derrubaria o governo português. Segunda, compromisso. O PCP e o PS comprometiam-se a dar a independência imediata às colónias, representadas na reunião, respectivamente, pelo PAIGC, MPLA e a Frelimo. Em setembro desse mesmo ano, o PCP e o PS subscreveram um comunicado em que afirmavam ser objetivo das forças democráticas portuguesas pôr termo à guerra colonial, propondo imediatamente negociações com vista à independência dos povos de Angola, Guiné e Moçambique. Entretanto, em julho, tinha-se formado o movimento dos capitães, que logo nesse outono abandonou as suas reivindicações iniciais para dar-lhe um cariz nitidamente político. Este segundo programa foi redigido por Melo Antunes, revisto e aprovado por uma comissão composta por Vasconcelos, Franco Charrais, Costa Brás e Vítor Alves. Voltando a essa triste data, num resumo do artigo publicado na revista francesa Point de Vue, de 14 de agosto de 1974, passo a citar. Abrindo aspas, em março de 1974, as Forças Armadas Portuguesas tinham vencido o terrorismo, primeiro em Moçambique, depois Angola e finalmente na Guiné. Os chefes terroristas tinham pedido as negociações. Entretanto, lá longe, no Vietnã, os poderosos americanos eram obrigados a terminar a guerra, vencidos e humilhados. Mas a CIA não descansava. Na sombra preparava um golpe contra Portugal, país aliado e amigo. Fecho aspas. A 17 e 18 de abril de 1964, em França, na propriedade de Baron de Rothschild, eleito, realizou-se uma sessão secreta da NATO, dando luz verde para se fazer o golpe militar de 25 de abril em Portugal. Aqui o programa chamou depois de a Revolução de 25 de Abril. Assim, graças aos tais capitães de Abril, desertores, traidores e imbecis, o esforço patriótico das nossas Forças Armadas foi ignorado. Nessa reunião da NATO estavam presentes o secretário da NATO, Joseph Luns, o general norte-americano Woody Packer, ao tempo comandante da NATO, entre outros. À saída, o primeiro-ministro belga Henri Spaak comentou, abre aspas, teríamos o nosso mais fiel aliado. Fecho aspas. É pois graças à perfídia dos americanos que queriam tomar conta da África que devemos a triste situação em que nos encontramos presentemente. O próprio general Gomes, o general Costa Gomes, principal responsável pelo golpe militar, ao mesmo tempo ficou tão indignado com o perfídio dos norte-americanos que queria chegar a acordo com a União Soviética e com Fidel Castro, para tentar fazer burar os planos do governo de Washington para o nosso ultramar. Em 15 de abril de 1974, Dom António Ferreira Gomes encontrou-se em Roma com o cardeal Viló e regressa a Lisboa com a garantia de que a solução espinolista é bem vista por sua santidade o Papa Paulo VI, o eleito oculto Montini. Nesse mesmo dia, em Madrid, Spínola recebe de Arias Navarro, o chefe do governo espanhol, a promessa da neutralidade. No que respeita à NATO, Thorsten Andersen, diretor da Lisnave, é um intermediário das negociações com Joseph Luns. Nos dias 19, 20 e 21, reuniram-se no Hotel Monte d'Arbois numerosos membros da Comissão Trilateral e do Clube de Bilderberg para refletir sobre a revolução que se preparava para Portugal. O hotel pertence ao Barão Rothschild e situa-se em Mesve, França.
No anexo do mesmo hotel reuniram-se na mesma altura e com a mesma agenda representantes do RFA, EUA, ou seja, Estados Unidos, da América, NATO, Itália e revoltosos portugueses. A reunião idêntica decorreu no castelo de Guimarães, perto de Bona, e reuniu os ministros de negócios estrangeiros da União Europeia, na altura com a designação da CEE. No dia 22, um grupo de 15 turistas portugueses chegaram a Badajoz e foram conduzidos em viaturas oficiais espanholas ao aeroporto internacional de Barajas, Madrid. Cada um deles era portador de uma carta lacrada de Spínola nos aeroportos de Paris, Bruxelas, Roma, Haia, Berna, Londres, Cidade do Cabo, Luanda, Lourenço Marques, Bissau, Brasília, Dakar e Nova Iorque são recebidos por representantes de diversas sociedades internacionais. As cartas destinam-se aos ministros dos nossos estrangeiros ou, no caso das colónias, aos representantes do governo de Lisboa, mas com a ordem de apenas serem entregues no dia 25 de abril. Exato. No dia 23, Spínola tem à sua disposição um sistema permanente de comunicação com todos os seus mensageiros, por intermédio de uma embaixada europeia e com o apoio de um iate especial de seu nome Apollo, posto à sua disposição e fondeado no Tejo. Nesse mesmo dia, unidades da NATO entram em Lisboa, a pretexto de manobras integradas nas operações Dawn Patrol 74, quanto à situação político-militar nas colónias pós-25 de Abril. Henry Kissinger e Gromyko assinam um acordo secreto estabelecendo a neutralidade dos Estados Unidos face à presença cubana e material cubano em Angola, a troco da neutralidade soviética em Portugal. Tal acordo permitirá à Gulf Oil prosseguir a exploração petrolífera em Cabinda, com benefício para a União Soviética, Cuba, MPLA e para a própria Gulf Oil. Sobre a situação militar nas colónias antes da Revolução dos Escravos, remete tal esclarecimento para o general Silvino Silvério Marques, no seu livro África, Vitória e Traída, afirma apenas o seguinte, abre aspas, em Angola, a guerra estava a caminho de ser prática e definitivamente ganha económica, sociopolítica e militarmente. A subversão tinha igualmente os dias contados em Moçambique. Na Guiné, a situação modificar-se-ia. E seria o sucesso da política ultramarina portuguesa. Fecho aspas. A Revolução de 25 de Abril não foi uma revolta do povo contra a ditadura nem contra uma guerra colonial perdida. Foi sim, mais uma vitória da estratégia fria dos globalistas, que teve o seu epílogo numa madrugada de Abril, mas começaram muito antes. Com a primavera de Marcelice e o consequente assalto ao poder do incontável catervo de pulhas, bandidos e com alguns inocentes úteis à mistura. Mas isso são outras histórias e um dia voltaremos a falar. Os cramos vermelhos são, desde o século XIX, um dos principais símbolos dos Rothschilds e dos banqueiros da City de Londres. Simbolizam o poder da banca internacional, os eleitos, como muito bem caracterizado no final do filme Mary Poppins, de Walt Disney. Nada foi que um aventaleiro, por acaso, detestava os banqueiros, especificamente os Rothschilds. Até ao funesto 1º de maio de 1976, em Chicago, organizado pelos Illuminati, na data de aniversário da sua fundação, a 1 de maio de 1776, fundada pelo eleito Adam Schwab, foram usados escravos vermelhos para demonstrar que a administração era deles. No dia 22 de abril de 1974, entra no Rio Tejo uma esquadra da NATO, incluindo um porta-aviões e 2 navios de guerra eletrónica, o SS Warrior e o iate Apollo. Na noite desse dia, descarregam cerca de 30 contentores no porto de Lisboa, cheios de cravos vermelhos, provenientes da América do Sul. Para quem não sabe, em Portugal os cravos só florescem nos finais de maio e inícios de junho, não em abril. Agora, já há estufas para cultura intensiva, mas na época nada disso acontecia. Na madrugada de 25 de abril de 1964, uma frota de caminhões da NATO distribuía meus escravos por várias unidades militares revoltosas, para que os soldados colocassem-nos nos canos das armas. A finalidade era simples: indicar às forças amigas da banca eleita internacional que estava tudo bem e que o golpe era controlado por eles mesmos. Isto foi confirmado por várias fontes militares ligadas à própria NATO. Depois, para encobrir a verdade vergonhosa, inventou-se a historieta para totós de que teria sido uma certa dona Celeste Martins Queiro
uma empregada de limpeza de um restaurante no edifício Franjinhas, o nome do restaurante, da Rua Brancamp, em Lisboa, que tendo um dono, que na verdade não era um dono, mas sim uma dona, a história de para Totó estava já toda aldrabada. A que estava a aprontar a sala para a inauguração, dita para os empregados levarem as flores para casa. Cravos não havia à venda nessa altura em Portugal. A Dona Celeste leva-as para o Largo do Carmo, pessoalmente, a comandar uma frota de caminhões da NAT. E começa a distribuir os ditos escravos, sabendo de mão, o que nem a PIDE nem a DGS suspeitavam. Outras fontes revolucionárias dão a Dona Celeste como florista com uma lojinha no edifício do Cima Império, que com colegas andou a recolher cravos inexistentes nos estoques para distribuir aos revoltosos. Estava mais bem informada que a própria PIDE, a CIA, a QGB, sem contar com o MI6 de Sua Majestade. Forças golpistas da Escola Prática de Cavalaria foram paradas, entretanto, pelos blindados de Lagartas, tanques M47, do Regimento da Cavalaria 7, fiéis ao governo de Marcelo Caetano, quando estavam no Terreiro do Paço e avançavam para a Ribeira das Naus. Nesse momento, a fragata H. Coutinho posicionou-se frente à praça para fazer fogo sobre os revoltosos assim bloqueados, caso estes não se rendessem. Neste momento, o contratorpedeiro canadiano Huron, das forças da NATO, meteu-se no meio entre H. Coutinho e a praça, anulando intencionalmente a manobra da nossa fragata e abrindo caminho aos revoltosos. Claro que os americanófilos, os neocons, terão dificuldade de aceitar que, contrariamente ao que lhes foi dito, a NATO, os americanos e a elite que controla o Ocidente, nós sabemos qual é a tribo, não são os bonzinhos, aqueles que são contra os seus sonhos de manutenção e aumento da hegemonia militar, económica e cultural sobre o mundo. Essencialmente, a NATO só serve para submeter os países ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e ao domínio judaico-anglo-americano. Nesta guerra de blocos imperialistas é complicado identificar um deles como estando do lado do bem, o outro como estando do lado do mal. Mas é muito fácil dizer que a NATO não luta pela democracia e que os interesses económicos da elite financeira mundial, liderada pela família do escudo vermelho, e exatamente, estão na base de quase todas as revoluções e conflitos armados no mundo. Os portugueses têm sido enganados há 40 anos sobre a revolução. E as vozes que sabem a verdade, como nós, estão a ser censuradas. A única forma de garantirmos que as gerações vindouras saibam a verdade que se abateu sobre a nação, como o país está a ser controlado por interesses financeiros sediados em Londres, é simplesmente partilhando, explicando, comunicando em relação a terceiros. E, enfim, assim se alicerçam a martelo as mentirolas de Abril. Não um, mas a 25. E continuam. Força, Portugal.